Bom, pessoal, boa tarde. Vamos falar hoje sobre kata, sim, aquele das artes marciais. Quem já praticou artes marciais sabe do que estamos falando, um pouquinho, aquela coisa padrão. Kata orientando a transformação, alinhando a organização na mesma direção. E acreditem, gente, foi sem querer que isso rimou, tá? Não foi proposital. Bom, vou deixar a Débora se apresentar primeiro. Prazer, pessoal. Eu sou a Débora, já estou há uns 2 anos no Object, um pouquinho mais, né? Trabalho às 6 com agilidade e uma das coisas que a gente mais faz no Object é tomar decisões data-driven. E aí o foco dessa apresentação seria alcançar a melhor qualidade possível, né? De entrega de tarefa de acordo com o contexto qual a gente é inserido. Bom, meu nome é Diogo, eu trabalho com processos já faz 11, 12 anos quase, e com agilidade desde 2014, e um dos meus principais focos é comunicação, porque até para você comunicar decisões data-driven, métricas, você precisa saber falar, você precisa saber interagir, você precisa ter um bom alinhamento com o seu time, com o seu cliente, então esse sempre foi um dos meus principais focos. E acho que aliando os dois pontos e mais algumas dores que a gente teve com experiências passadas, a gente tem esse catar. Eu tive que muitas vezes, essa frase, o básico precisa ser dito, é muito comum. A gente ouve o tempo todo, mas a gente pratica. Muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, nós coaches que deveríamos ensinar as pessoas como fazer o básico, nós mesmos esquecemos os básicos. E tal qual eu falei na minha palestra do Trends, às vezes precisa fazer uma mudança de coach ou alguma coisa do tipo e segue um caminho totalmente diferente do que o trabalho anterior estava sendo feito. E pensando nisso que a gente decidiu fazer esse kata, trazer para vocês. Inicialmente a gente vai explicar o que é o kata e o porquê fazê-lo, obviamente, e separamos em 3 níveis de maturidade, seria básico, intermediário e avançado. Tenham em mente, gente, a máxima. Isso é uma orientação, são dicas baseadas em experiências que a gente teve, mas sempre leve em consideração a máxima. Veja a realidade da qual você está inserido. Ok? Como explicado, a palavra kata, de origem japonesa, ela simboliza um padrão de movimento. Quem fez artes marciais sabe. É uma série de movimentos que inicia-se num ponto e termina no mesmo ponto. E essa sequência muda de acordo com o tipo de kata que você precisa ser feito, tal qual a gente vai fazer. Kata básico, médio e avançado. E no Lean existe essa definição também, que os katas são as rotinas utilizadas para preservar o know-how. E é isso que a gente quer trazer, gente. O preservar, o básico, aquele conhecimento default, o beabá, o arroz com feijão, chame como vocês quiserem. Mas é aquele básico que a gente não pode esquecer de fazer. Ele pode ter variações, ele pode ter formas diferentes, mas fazer este básico não pode ser esquecido de maneira alguma. Mesmo que não seja exatamente como a gente vai falar, mas lembre de fazer este básico sempre de acordo com a realidade do seu cliente. O intuito, então, voltando ao que a gente estava falando, né? O intuito do kata é garantir que as entregas que a gente está dando ao cliente, que elas sejam consistentes e de qualidade. Ou seja, quando um coach sai e troca por outro coach, a ideia é ser transparente ao cliente essa troca e manter a qualidade e a consistência do trabalho. Perfeito. Então, para manter a qualidade e consistência, você tem que começar por um ponto. E começando pelo básico. Qual cenário que a gente está inserido? Lembrando só a boa e velha frase do Kanban, começa com o que você tem. Ou seja, você sempre vai começar com aquilo que você aquele sistema que você está inserido. Então, começar com aquilo que você está vendo, aquilo que você tem. Vê primeiro qual que é o cenário do cliente, qual que é o tamanho do time, qual que são os prazos, as expectativas, os budgets, se existe algo de agilidade já implantado, né? Ver também o que o cliente já tem pronto. Ele tem arquitetura, são quais arquiteturas, se tem mais de uma, cerimônias, dados, ciclo de feedback. O importante no ciclo de feedback também é você se perguntar se ele possui e se sim,
quais, quando e como eles são realizados. Porque fazer feedback é fácil. Um monte de gente faz, né? Dar feedback é fácil, receber é um pouquinho mais complicado. Exatamente. Também ver, né? Aqui a gente fala no básico, ver ainda o que falta para o cliente. Então, quando você está analisando, está faltando cerimônia, está faltando conhecimento, quais são os papéis que estão naquele e-mail. E uma das melhores maneiras de você buscar tudo isso, assessment. Assessment. Na Objective, a gente tem um mind map que ajuda muito a gente a fazer esse assessment. E através desse assessment que a gente consegue entender o sistema que a gente está inserido. Outra coisa, quando você faz o assessment e pergunta o que falta para o cliente, você tem duas vertentes. Uma delas, você passa para a parte de processos. Então, dentro dos processos do cliente, você já tem o VSM, não tem o VSM? Se não tiver, vamos desenhar o VSM. É importantíssimo saber qual que é o fluxo que você está acompanhando. Ver treinamentos. As pessoas elas estão precisando entender melhor os papéis e responsabilidades. Você precisa aplicar algum tipo de treinamento a respeito de agilidade naquele meio. E o principal, o principal que é fomentar a agilidade. A gente não fala aqui aplicar agilidade, porque aplicar, você simplesmente aplica e faz. Fomentar é a ideia de que as pessoas entendam por que elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo e da forma qual elas estão fazendo. Por isso que é importante fomentar, para quando o coach ele for destacado daquele time, daquele meio, o meio continuar rodando, o sistema continuar funcionando. E aí a gente também vai para a vertente do técnico, né? Então, medir o básico, fazer acompanhamento por pelo menos uma sprint, uma semana, um período, de acordo com o sistema que você está inserido. E com isso você levantar dados para começar a fazer essa medição, né? A gente considera essa uma semana um tempo mínimo para você levantar algum dado, alguma coisa. Bom, e a gente tem as saídas de cada ação que você toma, né? Então, uma das saídas, as saídas do assessment, você vai entender o cenário atual do cliente, então você vai conseguir ver todas as dores dele, como que aquele sistema se comporta, onde que você consegue melhorar, o que é possível fazer para melhorar. E aí, o que é possível fazer entra numa questão de, muitas vezes, a gente, dentro do time, não tem uma alçada, por exemplo, a pessoa fala, poxa, mas eu acho que eu ganho mal, falando de salário. Nós lá não temos alçada de RH, não temos alçada de gestão, nesse sentido, para conseguir aumentar o salário da pessoa, por exemplo. Então, tem que ponderar também essa questão do até onde a nossa alçada permite. Tá carregando a tela? Aê! Isso. E aí, quando a gente fala de processos, a gente sai, né, dessa parte do desenho de VSM, dos treinamentos, da agilidade, a gente sai com as políticas explícitas, definition of done, definition of ready, que são extremamente importantes, e um roadmap de ações que vamos tomar em cima daquele grupo do meio que a gente está inserido. E quando você mede o básico, quando você faz aquele acompanhamento, você começa a extrair métricas que entram naquelas decisões data-driven que a gente falou mais cedo. Então, você consegue começar a medir lead time, throughput, cycle time, classificar os tipos de trabalho, ver quais dessas métricas elas realmente se aplicam àquele time. Você consegue também criar filas, né? Então, você cria a fila para desenvolver, você consegue criar fila para testar, e é bem importante essa parte de criar as filas, porque as filas são onde você consegue medir desperdício. E desperdício a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Não só isso, você também consegue começar a medir o cluster, o WIP e o aging daquele
fluxo de trabalho daquele time. Perfeito. E aí a gente passa para o intermediário, né? E aí a gente reforça alguns pontos. Algumas perguntas que você precisa que estejam respondidas como sim antes de você fazer essa transição para o intermediário. O time entendeu as saídas do assessment? Fazer é fácil. O time entendeu o porquê que você está fazendo e quais as saídas que você teve? 2. Entendeu quais e para que servem cada métrica? A gente sabe que métrica é importante, mas a gente conseguiu passar esse conhecimento corretamente para eles entenderem o porquê cada uma delas? E, principalmente, as políticas estão claras e visíveis. Gente, se o quadro for físico, não tenha medo de colar uma folha de sulfite com as políticas lá. É bem mais prático do que as pessoas ficarem se perguntando. O quadro não precisa ser bonito, ele precisa ser funcional. Lembra sempre disso. E partindo desse ponto, entrando no intermediário, a gente entra no ponto de acompanhar as cerimônias. Uma coisa que a gente fez e que deu muito certo é, conforme o time foi entendendo, a gente rotacionou quem puxava dele. A gente rotacionou quem puxava a review, o técnico que fez a atividade, ele que puxava, não o líder técnico. E todas as cerimônias com métricas. Ah, vou fazer métrica na daily? Dá. Ah, vou fazer métrica na review? Dá. Vou fazer métrica na planning? Com certeza. Apresenta as métricas antes e com a planning você dá sequência. Então dá para ter métricas em todas as cerimônias. E fazer os alinhamentos das expectativas, porque já que as políticas explícitas elas têm que estar expostas, é importante elas serem revisadas. Você revisa seu quadro, você revisa seu código, por que você não revê as políticas explícitas também? As coisas mudam, a opinião do cliente muda. Então revisa isso também, o tempo todo, se possível. Tá? Não precisa marcar uma reunião periódica, não. Teve uma mudança, para ali o time e faz a revisão. O Aldo Ciena dele, a gente, vamos falar da revisão tal horário para rever as políticas explícitas. Não tem problema. O mais importante é não deixar desatualizado. Não deixar isso morrer. Se você estiver trabalhando num projeto financeiro, mudou uma demanda legal, você vai continuar tocando o projeto como tal, você vai parar para revisar. Você vai parar para revisar. Políticas explícitas é a mesma coisa. E, novamente, ciclos de feedback, como muito bem trazido pela Débora, eles são necessários. Você tem que tomar um cuidado da forma com que você transmite a informação que você quer passar de feedback. Nunca simplesmente passa um feedback, sempre passa um feedback, se for negativo, com uma orientação, e se for positivo, com uma forma de melhorar aquilo, para sempre ir em frente, do ponto que está negativo para frente, do ponto que está positivo mais para frente ainda. E manter uma cadência, é super importante manter uma cadência. Ah, Diogo, mas o ciclo de feedback é eu com você só? Você pode considerar uma retro um ciclo de feedback. Por exemplo, é um exemplo. Você pode fazer com o time, você pode fazer com a área, com o cliente, você manter uma cadência de um bate-papo mais aberto, no qual vocês podem trocar esse tipo de informação, também ajuda. E ações para fazer os acompanhamentos das cerimônias é a medição contínua, primeiro, obviamente, de cycle time, lead time, throughput, são 3 métricas básicas que a gente trouxe para que o time continue vendo quanto tempo ele está demorando, quanto tempo um card ele demora aberto, se você fez um backlog muito grande, quanto tempo ele fica aberto antes de iniciar, qual é a vazão que o time está tendo. Você não precisa de muita coisa para ter esses 3 dados. E eles já trazem muita informação que você pode utilizar para direcionar algumas ações do time. Data Driven, como a Débora falou na apresentação dela. E Team Building. É sempre muito importante fazer as práticas de Team Building. A Débora defende bastante, se quiser até fazer algum comentário aí. Eu tive um caso de um time onde eles não se entendiam muito bem. E eu comecei a praticar team building com eles. A comunicação entre eles melhorou drasticamente. E melhorando essa comunicação e o jeito das pessoas lidarem umas com as outras, melhorou muito como fluía o trabalho deles. Bom, voltando ao decisões data-driven, baseado no que você mediu, comece a verificar o WIP. Ah, se você tem 4 pessoas, por que você tem 10 tarefas em andamento? Faz sentido ter 10 tarefas em andamento? Ah, mas cada um consegue pegar 2. Cara, cada um consegue pegar 10. Ele consegue entregar 10 no mesmo tempo que ele entrega uma? Ah, mas a gente tá com as tarefas, já tá tudo em revisão, não tem mais nenhuma tarefa em doing.
mas elas estão concluídas? Por que você não pega aquelas tarefas de revisão e conclui elas logo? Ah, mas não é com a nossa área que vai fazer o teste. Aí, ok. Então, aí você tem, dentro das políticas explícitas, você não faz a revisão. Dentro do desenho do seu processo, você não faz a revisão. Aí volta aquela máxima. Reveja o processo, reveja os pontos que você tem. Trabalha as filas, sempre prioriza puxar as coisas que estão mais próximo de ser concluído antes de continuar. Elimina os desperdícios. Às vezes você tem tanta fila, tanta classe de serviço que dá para resumir as coisas. Ah, eu tenho alfa teste, beta teste. Não pode ser só teste? E ele coloca no processo, e o processo reflete no quadro. É uma excelente forma de você fazer isso. E, novamente, quando a gente fala dos desperdícios, a gente fala muito dos 7 desperdícios do Lean, tá? A gente teve algumas palestras aqui que a gente falou sobre Lean, mas revejam, qualquer Google que você jogar, você consegue ver os 7 desperdícios do Lean, pode ajudar muito vocês. E faça um processo de recluster. Veja quanto tempo você está demorando para fazer uma tarefa de um X tamanho. Vê se ainda faz sentido aquela tarefa P ser 4 horas, ou agora ela é 3, ou agora ela é 20 horas. Sempre fazer esse processo e tente parear. Tanto os coaches quanto os devs, tente fazer pareamento. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Isso aumenta a qualidade, diminui os bugs e multiplica conhecimento. Só tem ganho com pareamento, pessoal. Não ache que é duas pessoas numa tarefa, você está fazendo menos tarefa. Não, você está entregando uma tarefa com mais qualidade e mais velocidade. Pode ter certeza. Já tem N cases que podem comprovar isso para vocês. Não é o Diogo que está falando da cabeça dele. Com as medições contínuas, decisões data-driven. Com o Team Build, você melhora a maturidade, você pode usar o KBM ou qualquer régua de maturidade para poder verificar se o time está indo bem ou não. Com as definições de processo, você reduz, há uma redução do time to market e, principalmente, você tem uma maior visibilidade de tudo que você está fazendo. Lembrando, gestão visual não serve para nada sozinha. É necessário você aplicar essas técnicas, é necessário você aplicar uma série de decisões junto com um time que façam sentido para o time, e você tem um maior controle daquilo que está acontecendo. Você consegue ter uma previsibilidade, você consegue ter um controle. Se uma tarefa entra, você sabe mais ou menos quanto tempo ela demora para sair do outro lado, conforme foi apresentado até mesmo pelo Pedro e pela Mônica na palestra anterior. E com essas técnicas, o processo de recluster e o pair, você consegue ter maior assertividade no tamanho de lote. Eu sei que se eu colocar uma tarefa de tamanho P, eu sei exatamente quanto tempo ela vai demorar para acabar. Quando eu colocar uma feature, eu sei quanto tempo ela vai demorar ou quantas features eu consigo entregar dentro de um bloco de tempo. Eu chamo de bloco de tempo que cada framework, cada empresa utiliza um nome. Quarter, sprint, marco, o nome tanto faz. Mas é por isso que eu usei tamanho de marco de tempo, né? E você também tem uma maior qualidade. Maior qualidade significa um cliente mais satisfeito com aquilo que você está entregando. E principalmente, se você está entregando em pequenos blocos, ele vai vendo a evolução. Se você não tem muito bug, ele vê uma qualidade maior do código. E aí a gente vai do intermediário para o avançado, né? Da mesma maneira que a gente tinha do básico para o intermediário, a gente continua reforçando que as perguntas elas têm que ser respondidas com sim. Então, o time consegue extrair e explicar as métricas sem sua ajuda? Ou seja, se o time precisar, ele vai conseguir fazer isso sozinho? Essas métricas elas serão levadas para a reunião, isso é importante, por isso que é importante o time conseguir fazer isso sozinho. Os modelos de medição de maturidade, está claro para todos? Como o Diogo disse, não importa a metodologia, não importa a régua de maturidade que você utiliza. Está claro? E as regras de medição de qualidade estão claras também? Porque você não consegue medir qualidade sem que o time entenda o conceito daquela qualidade. O conceito do que você está medindo em relação à qualidade. Então, é quantidade de bug, é erro de código, o que exatamente você está medindo de qualidade. E tudo que você fez foi revisado? Políticas, tá claro, tá visível, tá todo mundo de acordo? Gente, lembra que é um sistema vivo, as coisas mudam, por isso que é tão importante revisar. E aí, a gente segue para o avançado, né? Então, de todo aquele trabalho que a gente fez do básico, do intermediário, de aplicar de aplicar o conhecimento, aí a gente começa a aplicar as melhorias identificadas. Por que a gente deixa agora para o final? Porque primeiro a gente precisa consolidar. Porque não adianta nada você tentar melhorar sem consolidar, sem ter uma base boa. Então, vamos começar a trabalhar a questão de previsibilidade,
Vamos começar a trabalhar também a questão de riscos. Na previsibilidade e nos riscos, vocês podem ver que a gente até colocou uma listinha para exemplificar. Uhum. Quer falar? Não, não. Tranquilo. Então vamos lá. Então, e aí a gente reforça a análise contínua. Continuem medindo. Continua medindo lead time, cycle time, age, WIP forte. Quando a gente fala WIP forte, é assim, uma vez aplicado o WIP e estabilizado o WIP, mantenha, não quebre o WIP. E, de novo, decisões data-driven. Se o sistema de vocês permitir, como o Sinstra foi apresentado, já que ele permite, trava. Trava o IP. Aí ele não conseguir puxar um novo cartão enquanto ele não terminar, enquanto não tiver espaço no IP. Se o sistema permitir que vocês travem e o time já tiver maduro o suficiente para isso, trava. Trava mesmo. Aí a gente segue falando de reciclagem cadenciada. Então, o que é reciclagem? Qual que é o intuito da reciclagem cadenciada? É nivelar conhecimento. Às vezes as pessoas trocam, às vezes uma pessoa entra, outra sai. Então, a gente precisa considerar isso e nivelar o conhecimento que todos têm. A gente aumenta a disseminação de conhecimento através do PER, sim, mas é importante também fazer uma reciclagem, que alguma coisinha lá atrás do básico acabou sendo esquecido e reforçamos aqui. Vamos falar do básico. Um Slack de 10% no mínimo, por quê? Antecipa riscos, apoia no nivelamento de conhecimento. Isso significa que as pessoas elas têm tempo de afiar o machado delas, como a gente costuma dizer. Exato. E assim como você revisa o conhecimento, um bug que aconteceu no começo do projeto está repetindo agora. Se você fizer reuniões cadenciadas de revisão, você elimina essa necessidade, esse bug que vai aparecer no futuro. E assim como você revisa o código, você revisa os objetivos. Volta para o cliente, não é porque você já está no estágio super avançado de agilidade que você não vai fazer revisão das políticas explícitas. Vê se a necessidade do cliente se mantém, aquela data-alvo é a mesma, se a expectativa dele não mudou, se há uma mudança no escopo que ele pensou inicialmente, a gente faz o incremental. Então, se é o incremental, essas coisas podem mudar e mudam muito rapidamente. Façam essas revisões e melhorem o fluxo de vocês. Adequem ele para a realidade que vocês estão agora. Verifique se todas as filas fazem sentido, se todas as lanes fazem sentido, se todo mundo está entendendo o que está acontecendo, se eles conseguem, se você perguntar para qualquer um o que está acontecendo e mostrar a métrica, se ele consegue responder, faça sempre essa análise. Aí, uma das saídas que a gente também tem de análise contínua, né, são os padrões comportamentais do time, não só do time pessoas, mas do time como caminha o desenvolvimento. A gente tem otimização de lead time e cycle time, e é importante aqui falar otimização, tá? Não adianta você estar sempre buscando reduzir. Vamos reduzir, 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 reduzir. Gente, tem uma hora que para, tá? Tem uma hora que é é o tempo que aquela coisa leva para ser feita. Então, não adianta você ficar com foco em redução, porque vai chegar um momento que você vai falar, eu não consigo mais reduzir. Então, vamos mudar um pouquinho o pensamento, vamos falar de otimização, vamos melhorar até o ponto que dá para melhorar. Sim, isso aplica para o WIP também. Tem horas que não dá mais para você fazer redução de WIP. Ele chega num limite. E tá tudo bem. E às vezes você precisa aumentar o WIP, inclusive, para que faça bem para o time. Então, faça essa reciclagem pensando nesse ponto também. E com essas reciclagens, o time cresce em maturidade. Como eu disse, KMM é uma excelente régua que você pode utilizar como base, mas existem outras que você pode utilizar como base. Às vezes algumas coisas não se aplicam, mas o time precisa ter uma avaliação contínua do quanto ele está evoluindo. Putz, antes ninguém conseguia explicar o que era um CFD. Hoje, se eu perguntar para qualquer um do time, eles sabem explicar e dois ainda têm dificuldade. Você já consegue medir maturidade só nessa análise simples. Você tinha 10, nenhum conseguia no começo do projeto. 5 meses depois, 8 conseguem explicar bem e 2 ainda falta. Sua maturidade já subiu consideravelmente. Esse é um excelente exemplo, muito simples e bem chucro de explicar como uma maturidade pode evoluir. Deve conseguir explicar todo um CFD para o restante do time mesmo. Não precisa explicar para um gerente, mas ele consegue explicar para o time.
Rever os objetivos, como o Diogo falou, é importante porque é um sistema vivo e as coisas mudam e mudam muito rápido. Mas a revisão de objetivos tem como saída você estar sempre procurando estar alinhado com os seus OKRs e, e verificar se você tá fit com o propósito da empresa, com o propósito do time. E no final, é o que a gente sempre busca, que é divertido pra caramba, iniciar um fluxo contínuo. Nossa, Diogo, você inicia um fluxo contínuo quando você está bem avançado? Sim, gente, não é fácil colocar um fluxo contínuo. Então, quando você faz todas essas melhorias, já está bem avançado, aí você pode começar a pensar num fluxo contínuo. Ele vai trazer grandes ganhos para o seu time, mas exige uma maturidade, uma disciplina muito grande. Por isso que esse é o último item do último slide da nossa apresentação. Busquem esse marco, na verdade, não busquem esse marco, deixem ele acontecer naturalmente. Busquem consolidar tudo que vocês precisam para trás. Buscar esse marco, mas se vocês Vai você, Eu acho Débora. que o Diogo travou, tá travando, né? Isso, vai você. Tá bom, vou lá. Então, enquanto o Diogo recupera o fôlego com a internet dele, a gente vai falar um pouquinho, como ele estava dizendo, a questão do fluxo contínuo, né? Que é o último item do último slide, que é o mais importante e é difícil, gente. Não tenta começar já falando vou implantar fluxo contínuo. As coisas não funcionam assim. Como a gente disse, se você não tem nada consolidado anteriormente, você não consegue fazer esse tipo você não conseguiria aplicar o fluxo contínuo. E só um disclaimer rapidinho, agora no final da apresentação. Como vocês podem perceber, a gente não fala de metodologia. A gente não puxa, a gente fala, usa o que você tem para usar. Então, a gente não vai puxar tanta. A gente mistura muitas coisas. A gente mistura um pouquinho de Kanban, a gente mistura um pouquinho de Scrum, a gente mistura um pouquinho de XP. E essa é a maravilha da agilidade, é você poder fazer isso. Exatamente. Acho que agora eu voltei, né? Tem uma queda de conexão aqui em Voltou. casa. Bom, pessoal, convido a todos a fazer o self-assessment, preencher lá no nosso stand do Objective, para concorrer a uma consultoria com o Marcelo Walter, nosso head de agilidade. Obrigado pelo tempo de vocês. Débora, obrigado por ter me coberto enquanto eu estava desconectado. Fica tranquilo. E Pedro, obrigado aí pelo tempo, pelo espaço aí aberto para a gente falar um pouquinho mais sobre o básico, que precisa sempre ser reforçado e redito quantas vezes forem necessárias. Legal. Eu acho que esse é o que aconteceu agora no final é um exemplo de como a gente tem que fazer per palestra, né? Sim. Porque Per palestra. Eu falei de per coaching anteontem, agora per palestra. É um novo tema. Não tem problema. Você deu uma falhadinha na conexão só no final, rapidinho, aí a Débora já pegou e fechou o assunto ali, depois você voltou e a gente continuou. E vamos que vamos. É isso aí. Exato. Já pensou se um desenvolvedor tem um piriri, o outro tá ali em pé, ele sabe o que está acontecendo no código, não fica parado. Ele dá continuidade. É isso aí. Legal, pessoal. Muito obrigado pelo conteúdo. Muito bom. Eu aí a agradeço, gente hein? vê tem muitas coisas óbvias que precisam ser ditas mesmo. E aí é bom que a gente vai repetindo esse kata e vai cada vez mais fixando aí, como o Diogo colocou no início da apresentação. Bem interessante. Agora a gente vai dar uma pausa no canal aqui até as 3h05, que a gente volta com o resultado do self-assessment. Ainda dá tempo de responder. Pá. A gente vai fazer o sorteio ali às 3h05 para ver quem ganha a consultoria com o Marcelo, mas as pessoas podem continuar respondendo o self-assessment mesmo depois, só não vai conseguir concorrer ao sorteio, porque ele já vai ter acontecido, mas a gente ainda responde todos os preenchimentos, ainda dá algumas dicas para todo mundo. Valeu, Débora, valeu, Diogo. Obrigado, Obrigada. Pedro. Obrigado, pessoal.
Tchau.